vou falar para ele lá na minha promoção. Você quer tirar uma foto tua, mano? Som. Quero saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria imensa estarmos reunidos nesta noite em torno da gratidão que temos ao Senhor Jesus pela vida da primeira igreja presbiteriana independente de Assis. E antes de iniciarmos o nosso culto, eu quero dizer a todos que ainda estão em pé, aqueles que quiserem, na galeria tem bastante lugar, e os conciliares que dê preferência para sentar às mesas, para que também sobre mais lugares ao fundo dos bancos. Nós estamos reunidos para celebrar o centenário desta amada igreja, e ficamos felizes por receber a honrosa presença da Assembleia Geral da nossa Igreja Nacional.
E quero, nessa primeira palavra de saudação, dizer a todos de uma maneira oficial: sejam bem-vindos. Caros irmãos, delegados, representantes de todo o nosso país brasileiro, e também a todos que nos visitam, todos aqueles que estão compartilhando conosco desta alegria, desta celebração. Nós vamos adorar a Deus. Depois de um século, continuamos a adorar a Deus. E nós vamos assim ouvir o coral, declarando Deus, somente Deus. Vamos nos colocar em pé e todos vamos cantar. Quero convidar o reverendo Marco Antônio também, que tome assento aqui à mesa conosco, que também é pastor da primeira igreja de Assis. Ainda em pé, convite à adoração. Passamos a leitura da palavra de Deus responsivamente, como consta na nossa liturgia, em nosso boletim. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Vinde, adoremos e prostremo-nos
Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu braço, e ovelhas de sua mão, ouçam hoje a sua voz. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu, o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Levantam os rios, ó Deus, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra o vê e estremece. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Louvemos ao Senhor.
majestade, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura do seu santuário, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura do seu santuário. Glória e majestade. Só as vozes, vamos lá. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Oremos ao Senhor. Oração de adoração. Realmente, Senhor, glória e majestade sejam dadas somente a Ti, porque reconhecemos que somente Tu és o Deus, o único e verdadeiro Deus, aquele que tem sustentado o Seu povo, aquele que tem nos conduzido pela mão, aquele que tem guiado os nossos passos com amor insondável e infinito, Senhor, que tem demonstrado as nossas vidas a cada momento. A cada momento, ó Pai, que respiramos, sabemos que Tu estás conosco. A cada momento, Senhor, que Te glorificamos, temos as nossas vozes para isso. Ó Pai, Tu és o nosso Deus. Porque assim chamamos, Senhor, porque o Teu amor foi tão grande ao dar o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, por este amor infindo que és o Teu, Senhor. Muito obrigado. A Ti toda a honra, todo o louvor, toda a glória, Senhor. Nos aceite na Tua presença e aceite este culto em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Depois de um século, ainda confessamos a Deus o nosso pecado. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. De modo nenhum, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Cantemos. Vamos cantar assentados?
de forma contrita e em arrependimento, no silêncio da nossa alma, do nosso ser, confesse a Deus o seu pecado nesta hora. Deus, contritos e arrependidos, nos curvamos diante do Teu trono da graça e confessamos os nossos pecados. Confessamos, Senhor, que fizemos o que não deveríamos ter feito e deixamos de fazer aquilo que deveria ser feito. Perdoa-nos como igreja, como filhos. Confessamos que pecamos em pensamentos, confessamos que pecamos por gestos, por palavras. E neste momento, Senhor, nos curvamos a Ti e clamamos pelo Teu perdão. Perdoa a Tua igreja, Senhor. Nós oramos e recebemos neste momento, ó Deus, Teu perdão, pois Te pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. E por esta razão lhes declaro, pelo nome de Jesus, estamos perdoados. Louvado seja o Senhor.
como expressão do perdão de Deus, nós podemos declarar a paz que vem desse perdão derramado pelo sangue de Jesus. Eu quero convidar todos a ficarem em pé e manifestarmos uns aos outros esta paz através do abraço, através da declaração. Abençoe o seu irmão enquanto nós entoaremos Recebi o novo coração do Pai. Juntos pela mesma fé, juntos pelo mesmo amor, juntos na mente e coração.
soar, como de a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Vamos lá, juntos. Juntos, na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos o corpo unido, somos o corpo unido, como que adora e que serve, como que chora e se alegra, como que bate e rebate as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar, onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Depois de um século, ouvimos a palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós só podemos te dizer muito obrigado por esse momento de alegria, Pai. Que o nosso louvor tenha chegado até Ti como um aroma suave diante do Teu trono de graça, Pai. E diante deste trono, Pai, agora é o momento de ouvirmos a Tua palavra. Que ela venha, Pai, sob a iluminação do Teu Espírito Santo para Teu servo que irá falar de Ti, Pai. Que o Senhor fale conosco, Pai. Que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra. Palavra essa que nos vivifica, Pai. E nós queremos colocar isso diante de Ti, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor nosso Deus. Queremos dizer muito obrigado, porque o Senhor é nosso Deus através da Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, fale conosco para que possamos sair edificados deste lugar, para glorificar o Teu santo nome, em nome de Jesus, Pai. Amém. Os irmãos e as irmãs podem se assentar. Nós queremos, antes de mais nada, saudar a primeira igreja presbiteriana independente de Assis no seu centenário, bem como os demais irmãos e irmãs das demais igrejas do presbitério de Assis que aqui estão conosco. A nossa palavra de saudação ao reverendo Denis, seu conselho, ao presbitério de Assis, aqui representado pelo vice-presidente, o presbítero Sigmar, né? E todos os irmãos e irmãs que fazem parte desta igreja e que têm o privilégio de celebrar o seu primeiro centenário, coincidindo com esta data muito especial, a realização da Assembleia aqui em Assis, e esse privilégio que nos é concedido de, ao mesmo tempo, nos reunirmos para tratar dos assuntos, dos negócios, das atividades administrativas da nossa igreja, nos juntarmos a este momento de celebração, de louvor a Deus pelo primeiro centenário da primeira igreja presbiteriana independente de Assis. Vamos ler um texto da palavra de Deus que servirá de ponto de partida para a nossa meditação nesta noite. Eu vos convido a ler, a abrir as Escrituras no livro das Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 1,
até o versículo 23. Assentados mesmos, com reverência e atenção, vamos fazer a leitura desse texto bíblico. Livro de Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 23. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão e de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas minhas veredas, fez-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha, fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes e cobriu-me de cinza. Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e libertador meu. É um privilégio muito grande, eu me sinto de um modo muito especial, privilegiado de participar desta celebração, de estarmos aqui como AG, participando dessa celebração em especial. E é inevitável que nesta celebração memórias aflorem. É inevitável que a igreja, e ela tem feito isto, esteja rememorando, revivendo memórias especiais, tempos especiais. E assim, igual modo, nós, de alguma maneira ou de outra, estivemos envolvidos com algum tipo de contato com a primeira igreja de Assis. Eu particularmente é a primeira vez que venho a Assis, mas desde há muito ouço da primeira igreja de Assis. Eu lembro que vivendo no interior do Paraná, no sítio, numa congregação de zona rural, meu pai era o agente do estandarte, e o estandarte chegava em casa e eu tinha o privilégio de abrir aquele rolinho de papel que vinha o estandarte, e eu lia como criança, como adolescente, as notícias do estandarte, e desde aquela época aprendia, eu li as atas do estandarte e vi o nome do reverendo Azor Etes Rodrigues. Eu achava interessante ler este nome, e o reverendo Azor, embora nunca o encontrei pessoalmente, nunca conversei com ele, mas eu gravei algumas coisas que ele tinha costume de dizer. Um domingo de ouro e de fogo. Essa expressão do reverendo Azor ficou na minha memória. Eu não sei com que frequência ele dizia isso aqui na igreja, com que frequência ele pronunciava, mas essa expressão era característica dos escritos dele. E outra expressão muito característica do reverendo Azor que eu me recordo é de pé pela fé. Isso ficou guardado no meu coração de criança e de adolescente, e hoje nós temos o privilégio de estar aqui na igreja
E é inevitável que aquele pastor que durante muitos anos aqui marcou a história dessa igreja, do evangelismo nessa cidade, e marcou também a história da igreja presbiteriana independente, porque a gente sempre ouvia falar da Antioquia da Sorocabana, a Antioquia da Sorocabana, e eu não entendia o porquê desse nome, Antioquia da Sorocabana, até que mais tarde pude compreender que aqui se propunha a ser uma nova Antioquia, onde missionários, onde pessoas eram treinadas e enviadas para servir ao Senhor. E eu tive a oportunidade de ler um pouquinho, poucas informações sobre a Escola Missionária de Assis. Essa escola missionária, criada em torno do ano de 1938 e dirigida pela primeira mulher que se formou na nossa faculdade de teologia em São Paulo, Cesarina Xavier Pinto. Ela liderou essa escola durante vários anos. E é interessante que essa escola para a preparação de obreiros, para a preparação de pessoas para o trabalho da evangelização, aqui passaram alguns nomes que mais tarde serviram a IPI de maneira extraordinária. O reverendo José Coelho Ferraz foi aluno da Escola Missionária de Assis. Foi presidente da IPI durante 3 períodos. Por aqui passaram os irmãos Guedelha, Francisco Guedelha e Wilson Guedelha, que pastorearam. Guedelha pastorou durante muitos anos em Botucatu. Reverendo Jair Ribeiro de Melo, que ainda está vivo. Reverendo Gerson Pires de Camargo, que serviu a IPI durante muitos anos no norte do Paraná. E o reverendo João de Godoy. E é um fato curioso com relação ao reverendo João de Godoy, porque ele, tendo passado aqui e participado da Escola Missionária de Assis, o reverendo João de Godoy foi designado para servir a igreja em Fortaleza, onde eu tive o privilégio de ser pastor por 23 anos também, até o ano passado. E o reverendo João de Godoy, chegando em Fortaleza, uma das suas primeiras iniciativas foi fundar uma escola missionária em Fortaleza. Não foi adiante, não há registro dos resultados, mas a semente ficou plantada. Nos anos 60, novamente foi instituído um Instituto Bíblico em Fortaleza, na primeira igreja. Não foi adiante, mas em 1965 o reverendo Ezequiel Tamarose iniciou ali novamente o Instituto Bíblico, o seminário reverendo Manuel Machado. Durante 10 anos aquele instituto, aquele seminário formou muitos pastores para servir a região norte e nordeste. Muitos ainda estão servindo naquela região, fruto daquele trabalho. Esse seminário encerrou as suas atividades em 1975, depois em 1986, o seminário de Fortaleza. E eu fiquei pensando sobre essa sequência, sobre esta história de um projeto que começou aqui para preparar obreiros e que foi se desdobrando e foi se disseminando, e as pessoas que por aqui passaram foram semeando a palavra de Deus, semeando ideias, semeando ideais, semeando projetos. Como interessante, como às vezes é inspirador a gente relembrar de episódios assim, que fazem bem à nossa alma, que fazem bem ao nosso coração. Todos esses fatos e muitos outros na história desta igreja, na história da igreja desta região, são fatos inspiradores, fatos que precisam ser contados, celebrados. O Salmo 78 diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. É muito importante relembrar a história, é muito importante relembrar esses fatos inspiradores, até porque também a própria história bíblica, ela é, na essência, a memória dos atos redentores, dos atos libertadores, das intervenções de Deus, que foram reproduzidas, contadas, transmitidas
às gerações, aos filhos, e eles foram conservando no coração e na memória esses fatos, esses eventos, esses atos redentores de Deus. Mas o Antigo Testamento, de um modo especial, tem um conceito de memória. Memória no Antigo Testamento não é apenas você se lembrar, não é apenas você evocar um fato, mas é atualizar aquele fato, trazer para o tempo presente, é atualização daquele episódio, daquela experiência, de tal maneira que aquilo faça diferença no meu presente e me inspire em direção ao futuro, que me dê forças para continuar caminhando. Gamaliel, o grande rabino judaico, que o apóstolo Paulo estudou sob a sua orientação, ele comentando o livro de Êxodo, Gamaliel disse: é preciso que cada israelita se veja como um daqueles que saíram do Egito. Esse é o sentido da memória, de trazer a história e atualizar, e fazer deste momento, daquele episódio histórico, a inspiração para enfrentar o presente, para encarar o futuro e para viver debaixo da graça de Deus. Assim, a história tem este lugar importante, a história tem esse papel importante na nossa vida, e nós precisamos continuamente fazer essa reflexão sobre a nossa caminhada, reviver, relembrar, porque nós temos raízes, e é preciso sempre lembrar as nossas raízes, é preciso sempre ter em mente que nós não surgimos por acaso, que nós não estamos soltos no espaço, nós somos uma continuação de um processo histórico. Entretanto, irmãos, existe uma grande tentação diante do passado, diante dos eventos passados. É a tentação, o risco da gente idealizar o passado, da gente considerar o passado como uma época dourada, os anos dourados, os bons tempos, e facilmente às vezes nós incorremos numa espécie de saudosismo, quando nós bons tempos eram aqueles, a igreja era muito mais animada, o povo era muito mais fiel, os pastores eram mais dedicados, os líderes eram mais comprometidos, aquele tempo que era bom. Hoje está difícil, hoje está complicado. Naquela época, sim, a nossa igreja naquela época, a nossa igreja naquele período, e nós começamos a incorrer nesse tipo de saudosismo. A gente diz: eu era feliz e não sabia, agora passou, foi-se, tempo bom aquele. E não muito raro nós temos o desejo de voltar ao passado, porque às vezes o presente não é nada inspirador, o presente é ameaçador. Essa situação do povo de Israel, em muitas circunstâncias, o povo de Israel, em muitos momentos da sua caminhada, desejou, diante das ameaças, diante do sofrimento, diante das circunstâncias difíceis, o povo de Israel, em muitas circunstâncias, pediu para Moisés: vamos voltar para o Egito. Por que você nos tirou do Egito? É melhor voltar para lá, para o Egito. Pelo menos lá a gente tinha que comer. A gente sofria, mas pelo menos a gente tinha segurança, vivia com uma certa estabilidade. O desejo de voltar ao passado, o desejo de trazer a segurança do passado no tempo ameaçador que nós estamos vivendo. Na história do povo de Israel, esses sentimentos não apenas revelavam a falta de confiança no plano de Deus, mas também a falta de discernimento para aquilo que Deus estava fazendo e para aquilo que Deus estava conduzindo. Essa falta de discernimento, tanto do povo de Israel, se ocorria também na época de Jesus. Jesus disse aos seus contemporâneos: vocês sabem quando vai chover, sabem quando vai fazer sol, vocês sabem se vai fazer frio, se vai fazer calor, mas vocês não sabem discernir o tempo que vocês estão vivendo. Vocês não conseguem entender o presente de vocês, vocês não conseguem discernir a hora que vocês estão vivendo. Vocês sabem tanta coisa, mas não sabem aquilo que é essencial:
discernir os sinais dos tempos, discernir o tempo presente que nós estamos vivendo. Isso nos leva a perguntar: que tempo então é o nosso que nós estamos vivendo? Que tempos são esses que nós estamos vivendo? A semelhança do profeta que perguntava: guarda, a que horas estamos da noite? Que tempo nós estamos vivendo? De modo muito especial, como igreja, nós estamos presenciando alguns fenômenos e acontecimentos aos quais todos nós estamos aturdidos. Não é fácil, de fato, entender o nosso tempo. Alguns dias atrás eu estava assistindo um debate em um programa de televisão, quando um cientista político da Universidade de São Paulo, um cientista social da Fundação Getúlio Vargas, um professor de Direito da Pontífice Universidade Católica de São Paulo, procuravam entender o que está acontecendo nesse nosso país. E todos eles, aquele cientista respeitado, o autor extremamente respeitado, ele dizia: nós estamos confusos. Nenhum de nós foi capaz de captar e de entender o momento que nós estamos vivendo, essa circunstância que nós estamos vivendo. Esta pergunta que nós nos deparamos: que tempos são esses? O que significam esses sinais? O que significam esses acontecimentos? Que tempo é este? Como poderíamos descrevê-lo? E sem ter a pretensão de ser exaustivo, eu gostaria de sinalizar algumas coisas para nós como igreja, na nossa caminhada como igreja, no aspecto cultural, no ambiente externo que nós estamos vivendo. E eu me valho de John Stott, o último livro que ele escreveu antes da sua morte. John Stott, em um dos capítulos desse livro, ele descreve 4 realidades muito fortes do nosso tempo, que de certa maneira ajudam-nos a entender um pouco dos sinais do nosso tempo. Ele diz que nós vivemos numa época extremamente pluralista. Esta é uma verdade, é uma realidade, o pluralismo, que admite não apenas a diversidade religiosa, a multiplicidade de crenças e de opiniões a respeito de religião, mas ao mesmo tempo que o pluralismo com um valor importante da nossa época, porque de certa maneira ele evita as posturas tendenciosas, as posturas excludentes, evita o fanatismo. Ou esse pluralismo traz embutido algumas atitudes, por exemplo, tudo tem o seu valor, tudo merece respeito, não há verdades absolutas. E o pluralismo nos desafia nesse contexto a afirmar a singularidade de Jesus na sua encarnação. Ele é o único Deus que se fez homem, o único Deus que morreu pelos nossos pecados e o único que ressuscitou para vencer a morte. Ele aponta uma outra característica, o materialismo, esta preocupação exacerbada com as coisas materiais que sufocam o nosso relacionamento com Deus, que sufocam o nosso dia a dia, que sufoca a nossa caminhada como cristãos. A busca e o anseio pelo bem-estar material. Ele aponta uma terceira característica, que é o relativismo ético, quando os padrões morais que recebemos através da tradição judaico-cristã, padrões morais que nos foram transmitidos pela palavra de Deus, eles estão se desfazendo, principalmente na área da sexualidade. O ensino bíblico tem sido substituído por um tipo de moralidade arbitrária. Tudo depende de você, da situação, do sentimento, do momento, do seu ponto de vista, dos seus gostos.
O referencial para tomar as decisões não é mais uma autoridade externa, mas é o próprio indivíduo, na sua subjetividade, que decide o que é melhor para si. Se você gosta, faça. Se é bom para você, aproveite. Não há nenhum problema, porque os conceitos provenientes de uma autoridade, de uma tradição externa, já não tem mais sentido no nosso tempo. Ele apresenta uma quarta característica do nosso tempo, que é o narcisismo. De acordo com o antigo mito grego, Narciso, olhando para o reflexo da sua imagem, ficou enamorado de si mesmo. E ele identifica que há um tipo de narcisismo na nossa cultura, no nosso tempo, que também invade a esfera, a arena religiosa, que é o culto à imagem, o culto à aparência, o culto ao potencial que existe dentro de cada indivíduo. Esta ênfase no potencial que tem dentro de você e a busca pela autorrealização. Esse tipo de tendência narcisista nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e a explorar as riquezas que estão ali e a encontrar as soluções dentro de nós mesmos. Os livros de autoajuda vão todos nessa direção. É como se dissesse: você não precisa de um Salvador, o Salvador está dentro de você mesmo. Você não precisa da graça de Deus, porque você tem um potencial. É preciso explorar o teu potencial, deixar aflorar o teu potencial que está dentro de você, e que ele será a tua redenção, a tua salvação. Esses elementos, com toda certeza, e tantos outros, estão impregnados, e eles também têm adentrado o ambiente religioso. E nós não somos seres sociais impermeáveis, nós somos contaminados também, bombardeados, porque nós vivemos, nós trabalhamos, nós estudamos, nós nos relacionamos, e em todos os momentos nós recebemos as influências desse tipo de situação. Foi descrita de maneira muito precisa e muito oportuna por John Stott. Mas no ambiente interno, como igreja, eu creio que também nós temos algumas ameaças e alguns riscos. Há tantos, mas eu gostaria de separar apenas duas aqui. A primeira delas é uma centralização clericalista. Nós, como igreja, nós estamos extremamente clericalizados, centralizados no pastor. E eu tenho dito por aí que a vida cristã hoje, para muitos crentes, para muitos cristãos, como um paradigma interiorizado, fortemente alimentado, enraizado, que ser cristão é você ir uma vez por semana em um determinado lugar para ouvir uma pessoa. Se você for uma vez por semana num determinado lugar para ouvir uma pessoa, e você ouvindo educadamente, pronto, nisso se resume a vida cristã. E esse modelo clericalista tem alimentado, retroalimentado esse sistema. Mas nós sabemos que historicamente não é esta a nossa tradição, não é esta a nossa teologia, não é isso que baseia o ensino bíblico a respeito da igreja, que a própria reforma se encarregou de redescobrir, de reafirmar. Historicamente nós somos a igreja da palavra. Historicamente nós somos a igreja que vive pela palavra, que se guia pela palavra, que nutre da palavra, a igreja que depende da palavra de Deus. Mas ao longo da história, a importância da palavra transferiu-se para o ministério ou para o ministro da palavra. A palavra é o centro, mas não é o ministro da palavra que é o centro. É uma enorme diferença entre a centralidade da palavra e a centralização do ministro da palavra. E por isso mesmo,
nós temos desenvolvido uma eclesiologia que atrofiou o ministério dos ministros não ordenados. A centralização no ministério da palavra tem impedido que os demais ministérios na vida da igreja, sagrados também, tão sagrado quanto o ministério da palavra, tão importante quanto o ministro da palavra, mas que têm sido ofuscados, atrofiados. E não é de estranhar que os resultados às vezes se reflitam até nas nossas estatísticas, nos nossos números. Não é de estranhar que há muitos pastores que estão estressados, cansados, e os psicólogos já criaram até uma doença específica para descrever esse estresse: burnout. Um nome bonito para descrever o excesso de trabalho, o desgaste do trabalho pastoral. Mas eu gostaria de dizer uma outra ameaça no nosso tempo a nível eclesiástico. É a omissão pastoral na tarefa de ensinar. Eugene Peterson, que tem escrito muito na área pastoral, livros importantes para edificação, para a vida pessoal. Eugene Peterson disse que o pastor tem 3 tarefas que são absolutamente essenciais ao ministério pastoral. Ele disse que o pastor tem a responsabilidade da oração, a responsabilidade da palavra e da orientação espiritual. Essas 3 coisas são tarefas inerentes ao trabalho pastoral, os quais ele não pode abdicar, os quais ele não pode transferir: a oração, a palavra e a orientação espiritual. Eu gostaria de dizer alguma coisa aos irmãos aqui e os irmãos representantes da Assembleia com muito amor, mas também é uma preocupação. E eu vejo que muitos pastores têm se omitido na tarefa de ensinar e de instruir o seu povo, e têm deixado essa tarefa de ensinar e instruir o seu povo para os ministros de louvor. O ministério de louvor é extremamente importante na vida da igreja, porque ajuda o povo a cantar, ajuda o povo a celebrar, e nós somos um povo alegre, um povo que gosta de cantar. Faz parte da nossa cultura, faz parte da índole do povo brasileiro celebrar. Mas o que ocorre, tem ocorrido uma distorção em muitas igrejas, que às vezes a tarefa de ensinar está delegada aos ministros do louvor. E por que eu estou dizendo isto? Porque às vezes os pastores não selecionam o que é ensinado, o que é cantado nas suas igrejas, e muitos cânticos têm heresias, e muitos cânticos têm essa perspectiva da autoajuda, essa perspectiva narcisista, essa perspectiva que há um potencial dentro do ser humano, essa perspectiva antropocêntrica de um Deus que está a serviço do ser humano, de um Deus que é escravo dos desejos, das aspirações, dos sonhos humanos. E nós cantamos, e pior que aquilo que cantamos é aquilo que às vezes acaba sendo memorizado. Nós cremos muito mais no que cantamos do que aquilo que nós ouvimos, porque aquilo que cantamos está associado à melodia, está associado ao ritmo, é a repetição, e muitas pessoas vão interiorizando a mensagem, vão interiorizando aquele tipo de mensagem, e nós temos produzido crentes que são vazios da palavra de Deus, porque às vezes tem sido cultivado um tipo de espiritualidade centrada na emoção, mas não centrada na palavra de Deus. Há muitos pastores que estão transferindo essa responsabilidade para os músicos da igreja, que são importantes, que são necessários. Eu fui seminarista quando estava em São Paulo, a igreja de Belo Horizonte passou aquele processo de divisão que atingiu todas as igrejas, as EPIs, a renovação espiritual. E a igreja de Belo Horizonte ficou sem pastor, ficou um grupo pequeno, e eu saía de São Paulo
3 vezes por mês para ir a Belo Horizonte, 600 quilômetros para atender aquele desafio. Na época a igreja de Belo Horizonte estava sob os cuidados do presbitério de São Paulo. E chegando lá, aquele grupo pequeno, nos reuníamos. E na hora de cantar era aquele sufoco danado, porque na hora que eu vou cantar eu sou uma taquara rachada. Mais desafinada é impossível. E não tinha quem cantasse, não tinha quem puxasse os hinos. Ou sofrimento, ou tristeza. Não tinha ninguém lá para tocar um violãozinho. E que bênção quando chegou alguém para ajudar a cantar. Como é importante o louvor, como é importante a música na igreja. Mas os pastores não podem transferir a responsabilidade de ensinar, e os pastores precisam cuidar daquilo que está sendo cantado, porque não está apenas sendo cantado, aquilo está sendo ensinado, introjetado, assimilado, aquilo está sendo interiorizado. E eu já vi muitas pessoas sustentar uma discussão teológica baseada na letra de um cântico. Nós precisamos, como igreja, como liderança, não se omitir a tarefa do ensino e do ensino da palavra de Deus, se nós quisermos ter igrejas saudáveis, igrejas fortes. Mas nós não podemos apenas ficar olhando para os riscos, para as ameaças. Está difícil. Hoje, este mundo está conturbado, tudo de cabeça para baixo. Nós não podemos ficar assim, lamentando. Nós precisamos olhar os desafios como oportunidade de Deus para o nosso tempo. Ao invés de lamentarmos, ao invés de reclamarmos, nós temos que olhar os desafios como oportunidades. A pergunta de Mordecai, o tio de Esther, fez a ela muito pertinente, quando disse para Esther: quem sabe se para tal conjuntura como esta é que foste elevada rainha? É para esta conjuntura que você foi colocada lá no palácio. É esta conjuntura. Este é o tempo que Deus nos chamou. Este é o tempo que Deus escolheu. Este é o tempo que Deus tem colocado diante de nós. Este é o tempo da oportunidade. Ele é ameaçador, ele é inquietador. Há muitos questionamentos, não entendemos toda a realidade, todas as circunstâncias, mas este é o tempo de Deus para nós. Temos muitas coisas que corrigir, muitas coisas que lamentar, mas este é o tempo de Deus. Este é o tempo de Deus para a EPI. Este é o tempo de Deus para nós investirmos na formação de leigos, de prepararmos as pessoas para a grande obra que Deus tem chamado a EPI, o grande potencial desta igreja. A nossa igreja é extremamente rica. Eu tenho andado por esse Brasil afora visitando, eu tenho ficado impressionado com a riqueza da nossa igreja, não a sua riqueza material, financeira, mas a sua riqueza humana, de recursos humanos. Como a nossa igreja é rica, como a nossa igreja é abençoada, é um potencial extraordinário do nosso povo. Deus tem nos dado este povo, Deus tem nos dado essas pessoas. Esse é o tesouro de Deus, e nós temos que estar prontos e dispostos para perceber esta riqueza e transformar esta riqueza na oportunidade para enfrentar os desafios do nosso tempo. Um exemplo aqui da igreja, da primeira igreja de Assis, que fundou a escola missionária de Assis. Treinar pessoas, capacitar pessoas para a grande tarefa. Mas o desafio também para nós pastores, que precisamos fazer a nossa meia-culpa. Ontem o pastor Edson veio aqui à frente, quando lamentávamos a nossa estatística, ele dizia:
Nós, como pastores, precisamos assumir a nossa responsabilidade. Precisamos aprender a assumir a nossa responsabilidade e dizer para Deus: Senhor, nós temos falhado, nós temos pecado. Antes de encontrar o erro, antes de encontrar as escusas no ambiente, nas circunstâncias, nas dificuldades, naqueles que já foram, naqueles que já não estão mais conosco, antes de encontrar desculpas fora de nós, precisamos dizer diante de Deus: Senhor, onde eu tenho errado, onde tenho falhado. E nesse sentido nós precisamos, como pastores, começando com nós pastores, antes de achar os defeitos nos presbíteros, nos diáconos, líderes, nós como pastores dizer: Senhor, onde nós temos falhado? Será que o meu coração não tem sido um coração dividido? Porque, irmãos, eu quero dizer uma coisa, com muito respeito a pastores que lutam para pregar o Evangelho, às vezes tem que ter uma tarefa complementar, adicional, para poder sobreviver. E eu tenho um respeito por esse tipo de colega, pastor, que precisa fazer isso. Eu fui abençoado, eu sempre pude servir a igreja de tempo integral. Foi uma bênção para mim. Muitos pastores às vezes não têm tido esse privilégio. Mas a questão fundamental é o coração. Coração dividido, coração integral, coração todo nas coisas de Deus. É o coração na vocação que Deus tem nos dado. O desafio de nós nos entregarmos sem reservas, sem medo, a obra que Deus tem nos chamado. Eu sei que no coração de cada colega pastor arde um desejo de servir a Deus, arde um desejo de ser útil, de ser abençoado, arde um desejo de ver a sua igreja crescendo, progredindo. Eu sei que em cada coração pastoral existe essa chama, que às vezes um pouco sufocada pelas experiências e circunstâncias, mas esta chama está lá, porque esta chama é o Espírito Santo que plantou, e nós precisamos permitir que ela aqueça o nosso coração, que ela guie as nossas decisões, que nós nos entreguemos de corpo e alma esta grande tarefa que Deus tem nos dado, sem medo dos desafios, sem medo das dificuldades, sem medo das ameaças. Eu gosto de me referir sempre ao lema pessoal de Calvino, que os irmãos todos conhecem: aquela mão estendida com o coração em chamas, e acima desta imagem aquele dístico: meu coração, ó Deus, eu te ofereço pronta e sinceramente. Este tipo de coração que nós, como Ministério Presbiteriano Independente, precisamos ter. Eu gostaria de concluir a minha palavra nesta noite relembrando: este é o tempo de Deus para a IPI, é o tempo oportuno, é um tempo extremamente oportuno nesse país. Todas as igrejas evangélicas estão crescendo neste país. Cerca de 4.400 pessoas por dia estão adentrando a igreja evangélica neste país, de acordo com o último censo do IBGE, por dia. Este é um tempo de Deus, é um tempo oportuno, um tempo propício. A sede espiritual, um anseio espiritual. Há muitas pessoas que estão ansiosas e buscando por Deus, pessoas que estão querendo estudar a palavra. Eu tenho dito que nós não somos neopentecostais, nem pentecostais. Nós não sabemos prometer cura divina. Deus cura, é claro, mas nós não fazemos da cura divina o marketing para atrair as pessoas. Nós não sabemos vender prosperidade, e graças a Deus que a gente não sabe. Mas tem uma coisa na nossa história que nós sabemos fazer: é estudar a palavra com as pessoas. Isso está no nosso DNA. O amor pela palavra, o zelo pela palavra.
Algum tempo atrás eu estava lendo um livro daquele que é considerado um dos maiores historiadores do movimento pentecostal, Walter Hollenberger. Ele é um historiador suíço e é considerado a maior autoridade no movimento pentecostal no mundo. Existe na Inglaterra um centro de estudos pentecostais em homenagem a Walter Hollenberger. Ele diz na introdução, no prefácio do seu livro: eu dedico este livro aos meus irmãos reformados que me ajudaram a entender a Bíblia, e dedico este livro aos meus irmãos pentecostais que me ajudaram a amar este livro. É do DNA da tradição reformada estudar a palavra, e há muitas pessoas perto de você que estão sedentas da palavra e que querem estudar a palavra de Deus e desejam estudar a palavra. Este é o nosso tempo difícil, tempo conturbado, mas um tempo de pessoas sedentas, carentes e abertas para estudar a palavra de Deus e ver a relevância da palavra de Deus para as suas vidas. Meus irmãos, nós precisamos caminhar com a certeza que o futuro será ainda melhor. Sabe por quê, irmãos? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. As suas misericórdias se renovam cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus, e nós podemos, como IPI, dizer isto. As misericórdias do Senhor se renovam na vida da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, cada manhã. Cada manhã para nós como igreja é um novo dia, e nós precisamos entender os desafios de Deus, que Deus tem diante de nós. Que Deus assim nos abençoe e nos conceda a sua graça. Amém.
Vamos colocar em pé para, nesse momento, intercedermos pela primeira EPI de Assis, mas também pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Vamos chegar à presença de Deus, suplicando a sua graça em favor da nossa igreja. Oremos. Pai eterno, louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome, porque tu tens nos colocado neste tempo e tu tens nos chamado para te servir nas circunstâncias do presente tempo. Ajuda-nos, Senhor, discernindo os sinais, na tua graça, debaixo da tua orientação, enfrentar os desafios. Somos-te gratos, Senhor, pela caminhada da primeira IPI de Assis, pelas vidas que foram salvas, abençoadas, edificadas, pelas igrejas que foram plantadas, pelas pessoas, Senhor, que foram restauradas através da instrumentalidade desta igreja, Senhor. E agora, Deus, abençoe esta igreja nos desafios que ela vive, os desafios do presente. Ó Deus, concede graça, concede ânimo, coragem, que as experiências marcantes do passado alimentem, fortaleça, renovem a esperança. E esta igreja renovada, Senhor, pela memória das tuas bênçãos, das realizações, das conquistas, da tua intervenção, esta igreja, ó Deus, se lance corajosamente a tarefa que ela tem ainda nesta cidade, Senhor. Por isso, Senhor, abençoa a sua liderança, seu conselho, sua membresia, Senhor. Ó Deus, reacende no coração desta igreja, Senhor, a chama da esperança, Senhor. E de igual modo, Senhor, oramos em favor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, colocando diante de Ti os nossos pecados, as nossas omissões, colocando diante de Ti, Senhor, a nossa negligência, colocando na Tua presença, Senhor, o nosso descuido, colocando diante de Ti, Senhor, a nossa falta de foco, nossa falta de compromisso com a missão, com a tarefa que Tu tem nos dado, Senhor. Mas estamos aqui todos diante de Ti, Senhor, representando todo este povo, delegados, integrantes, Senhor, desta igreja, como Assembleia Geral. E nós, ó Deus, nos colocamos diante de Ti, pedindo a Tua graça, pedindo misericórdia, Senhor, pedindo que Teu Santo Espírito, Senhor, sopre sobre nós, que o Teu Santo Espírito, Senhor, ó Deus, que já foi derramado no dia de Pentecoste, avive os nossos corações, reacenda em cada um de nós a chama da esperança, queime, Senhor, aquilo que não Te agrada, purificando, Senhor, os nossos motivos, os nossos desejos, os nossos alvos, os nossos planos. E o Teu Santo Espírito, Senhor, nos capacite para a grande obra que Tu estás fazendo no mundo, estás fazendo no Brasil. E o Teu desejo, Senhor, também de usar a Igreja Presbiteriana Independente, Senhor, de maneira poderosa para a salvação de muitas pessoas neste país. Ó Deus, usa esta igreja, usa as nossas vidas, usa, Senhor, as suas estruturas, os seus departamentos, as suas instituições, Senhor, para que tudo esteja a Teu serviço e para a glória maior do Teu nome. Pois nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina por todo sempre. Amém. Cantemos com alegria e entusiasmo o pendão real, o hino oficial da nossa igreja. Pendão real nos entregou a vosso
Nesse momento final, quando vamos encerrar este momento, ainda em tempo, eu quero agradecer de uma maneira muito especial a presença dos nossos irmãos que não ainda foram citados neste culto, os nossos irmãos Dennis Smith, meu xará, representante da igreja norte-americana, nossa igreja parceira, também o Oscar Aldrey, nosso irmão da igreja valdense do Rio da Prata, Uruguai, que também muito nos alegra com a presença, além de outros pastores do nosso presbitério, que além daqueles que já foram apresentados, como os representantes do Juliano, do reverendo Wagner, nós queremos agradecer e saudar a presença do reverendo Gessé, do reverendo Tiago, do reverendo Rodney, que aqui cantou conosco, o reverendo Milton, além também do reverendo Valdir, da primeira IPI de Marília, que também é filho da igreja, está aqui conosco. Quero ressaltar também a presença do reverendo Rui Lobo, que veio especialmente para a celebração lá do nosso sínodo central, Brasil Central, sínodo que eu também já pertenci. Se houver mais algum irmão que eu não citei, me perdoe por não ter visto, mas de uma maneira geral quero agradecer mais uma vez a presença de todos e dizer que estamos muito honrados com todos os nossos irmãos aqui presentes, representando a nossa igreja do Brasil todo. E nós vamos selar essa comunhão, essa celebração, orando juntos a oração que Jesus Cristo nos ensinou, a oração do nosso Senhor. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos pedir ao reverendo Silas Silveira, ministro desta igreja por muitos anos, uma folha de serviço abençoada, extraordinária, para nos abençoar neste final de culto. Então, por favor, reverendo Silas, uma alegria tê-lo conosco. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, profeta, sacerdote, rei e nosso grande mestre, o amor insondável de Deus, Criador de todas as coisas e doador da vida, a unção, a ministração e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, com esta igreja que nos acolhe, com a nossa amada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Nós vamos ouvir o instrumental do Amém Tríplice e na terceira vez nós vamos cantar juntos. Sentar.
pedimos, os delegados permaneçam, porque agora é tempo de trabalhar.